Muito bem, pessoal, vamos iniciando então e concluindo ao mesmo tempo o nosso estudo sobre filosofia da ciência, tá? E hoje tratando sobre o método das ciências humanas. Tá? Então, o nosso percurso, nós percorremos aí a história da ciência a partir de uma perspectiva da filosofia, né? O olhar crítico da filosofia né? Referente à ciência. E hoje, então, na conclusão, nós vamos ver, anteriormente vimos o método das ciências naturais, né, a partir de Galileu e depois, mais contemporaneamente, na perspectiva principalmente do Círculo de Viena, do Karl Otto Popper e do Thomas Kuhn. Tá? E agora, então, das ciências humanas, e aqui a perspectiva da filosofia, da sociologia, da antropologia e da psicologia. Ok? Então vamos lá. O que nós poderíamos tratar aqui quando a gente fala de método das ciências humanas? Então nós temos que ter sempre em conta que até o século, ou a partir do século XIX, nós vamos ter as chamadas ciências humanas. Tá? Até então, até o século XIX, quem tratava da questão do comportamento humano era única e exclusivamente a filosofia, que se ocupava desse campo tão importante, né? Que é a questão do comportamento humano. A partir do século XIX, com o advento dessas mudanças estruturais que ocorreram na sociedade europeia, principalmente, né? Revolução Industrial, Revolução Francesa, advento do capitalismo e fortalecimento desse novo sistema, dessa nova ordem econômica, social, política, tá? Vai se ter uma grande transformação na sociedade, como nós já havíamos visto isso também em sociologia. Né? Então aí surgem, né, o campo das ciências humanas, principalmente então com o advento da sociologia e da antropologia. Tá? Quando nós falamos de antropologia, então nós estamos nos referindo então, né, à ciência que vai estudar a cultura, o homem a partir da perspectiva da cultura. Né? E a sociologia vai estudar a questão dos fatos sociais. Aqui é aquela questão tratada muito bem por Durkheim, né? Que ele vai mencionar que o fato social é toda aquela estrutura de regras, de normas, então, que vão regrar a cidade. Isso vai acontecer ali a partir do século XIX, quando a sociedade ela se altera de maneira profunda. As condições sociais, né, a perspectiva do homem, uma visão de homem se altera de maneira muito substancial. Mas vejam só, as ciências humanas ela vai ter aqui uma série de dificuldades em relação às ciências naturais que já se desenvolviam e estavam em franca expansão nesse momento do século XIX. Então nós vamos ver que as ciências da natureza elas vão vir carregadas daquela perspectiva de uma linguagem matemática, da questão da experimentação, da questão, né, da decomposição dos elementos para tentar encontrar de maneira mais simples o entendimento sobre determinado estudo. As ciências humanas elas vão carregar uma série de dificuldades. Primeiro, a questão da complexidade. O objeto de estudo das ciências humanas é o homem. E o homem, como todos nós muito bem sabemos e vivenciamos, é carregado de uma complexidade extrema. Por quê? Porque os comportamentos humanos eles são resultados de uma série de fatores. Tá? De uma série de fatores. Enquanto os elementos estudados pelas ciências naturais, né, eles são resultantes quando são de vários fatores, mas são muito bem identificados, calculáveis, né? O comportamento humano não, tá? Porque a composição humana ela é complexa, a questão psicológica, né, a questão espiritual, a questão física, enfim, é uma gama, né, de elementos que torna o objeto de estudo das ciências humanas algo muito complexo. Segundo, a experimentação. Primeiro, porque nós vamos ter um caráter ético. Uma coisa é eu estudar as ciências humanas, estudar o movimento. Para estudar o movimento,
eu não vou me deparar com problemas éticos, basicamente. Mas ao estudar com os seres humanos, ou atuar no estudo dos seres humanos, eu vou, ou vai ser me apresentado algumas condições éticas que eu vou ter que dar conta. Então eu tenho que ter um cuidado, não é de qualquer maneira, é um objeto de estudo muito delicado esse. Então, tem que ter todo um cuidado ético. E segundo, o homem ele não vai viver uma segunda experiência da mesma maneira que ele viveu a primeira. Por isso que a experimentação desse objeto de estudo é muito complexo. Né? Se você for fazer lá nas ciências naturais a experiência com esse objeto, provavelmente quando você vai repetir os testes, eles vai se dar da mesma maneira ou de algo da maneira muito próxima, né? Os seres humanos não funcionam desse jeito. Tá? Dada a complexidade, a experimentação, né, uma música, olha, uma questão muito simples, né? Eu ouvir uma música estando em determinado estado de espírito, né, psicológico, aquela música pode me fazer chorar. Se eu escutar a mesma música num outro momento, essa mesma música ela pode me trazer uma outra sensação de alívio, de alegria, né? Enfim, as experiências elas não se repetem do mesmo jeito. Enfim, terceiro ponto que se tem uma dificuldade, que é a questão da matematicidade, tá? As ciências naturais elas vão prezar pela quantidade, ou seja, vai se tentar se quantificar, vai tentar se transformar tudo aquilo em número para ser uma coisa mais exata. As ciências humanas ela não vai trabalhar com a questão da quantidade, mas sim da qualidade. Tá? Tem que ser detalhado, um estudo do comportamento humano não vai se resultar numa fórmula matemática, num cálculo matemático, não. O estudo do homem vai se resultar num detalhamento qualitativo do comportamento ou da forma como que se quer enquadrar esse estudo. Como um quarto ponto, nós vamos ter a questão da subjetividade. Por quê? E aqui você vê que um elemento ele vai acabando retomando o outro, né? A subjetividade, cada indivíduo ele é único, cada indivíduo ele é singular. Nas ciências da natureza, se nós vamos pegar um elemento, a cadeia que estão dentro daquela espécie, eles vão se mostrar muito próximos de comportamento, né? O comportamento do elefante, o comportamento do elefante se estabelece e você vai experimentá-los, né? Ele vai ser mais ou menos da mesma forma. Todos os elefantes daquela espécie vão se comportar mais ou menos igual. O ser humano não se aplica desse jeito. O ser humano, ele tem essa singularidade. E por isso que isso torna o estudo dele algo muito mais difícil, muito mais complexo. E por fim, e ligado também a essa questão da subjetividade, a questão da liberdade humana. Tá? A liberdade humana impede a previsibilidade de comportamento. A ciência trabalha muito com a questão da previsibilidade. Se prevê o resultado, se prevê os comportamentos que dar-se-ão ali à frente. No caso aqui do estudo das ciências humanas, a liberdade, o ser humano é um ser dotado de liberdade. Dizia Sartre já, né? Quando trata do conceito de liberdade, ele vai dizer que o ser humano é um ser condenado a ser livre. Não existe possibilidade do ser humano recusar o elemento liberdade. Ele é livre e essa liberdade faz com que a previsibilidade de comportamento seja algo muito difícil de se dar. Ok? Então, esses são os elementos que dificultam, que tornam o estudo da ciência humana algo mais complexo, mais difícil. Quando nós falamos de ciências humanas, então, nós vamos ter aqui a antropologia, que, como eu já mencionei, é o estudo que toma como conceito central a cultura, tá? Vai estudar o homem dentro da perspectiva cultural, perfeito? Nós vamos ter a sociologia, que vai ter como conceito central aqui o fato social, ou seja, e vai estabelecer aqui o homem enquanto constituinte de sociedade, constituidor de sociedade, da sociedade enquanto constituidora do indivíduo, tá? Vai estabelecer essa relação. E nós vamos ter então também a psicologia. E a psicologia é o elemento que eu quero tratar de maneira mais prolongada aqui, né? Porque os outros elementos a gente acaba já estudando em sociologia, a gente já tem uma análise mais geral, tá? Mas a psicologia a gente vai estabelecer um estudo, uma análise um pouquinho mais aprofundada dela agora. Por quê?
Porque vejam só, a psicologia, então, nós podemos separar ela em duas grandes vertentes. A primeira nós podemos chamar de filosofia naturalista, tá? Ou comportamentalista. Uma psicologia comportamental, behaviorismo. Tá? O que é esse campo da psicologia enquanto ciência? O que ele vai estudar? O condicionamento do ser humano. Nós vamos dar aqui dois autores principais, Pavlov e Skinner. Então, o Pavlov e o Skinner talvez sejam os dois os mais expoentes, né, cientistas, psicólogos que trabalham com a questão do behaviorismo. Então, vejam só, o que o Pavlov ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, ele vai trabalhar a teoria do reflexo condicionado. Tá? Reflexo condicionado. Ele faz as primeiras experiências com cães, os dois, né? Eles fazem com animais, tá? E depois essas experiências elas acabam sendo de uma maneira ou de outra reproduzidas para a questão do comportamento humano. Do que trata a teoria do Pavlov, então, do reflexo condicionado? Então o Pavlov ele vai se dar conta do seguinte, veja só, quando você tem lá o teu cão, né? Quando ele vê a comida, vê a ração dele, ou sente o cheiro da ração dele, ele começa a salivar. Então o Pavlov vai dizer, olha só, o cachorro ele vê o alimento, ou ele sente o cheiro do alimento, ele saliva. Veja só, ele vai dizer, isso é um reflexo simples, ninguém ensinou ele a fazer isso, isso acontece de maneira natural, reflexo simples. Quando ele escuta um barulho, uma sineta, ele já presta atenção, né? A orelhinha fica em pé, enfim, reflexo simples, ninguém ensina ele a se comportar desse jeito. O que o Pavlov ele vai fazer? Ele vai juntar isso, ele vai dizer o seguinte, peraí, se eu, toda vez que eu der comida para ele, eu acionar um sininho, tá? O que vai acontecer? Então ele vai lá, ele pega a comida, tá? Do cachorrinho, toca o sininho, dá a comida para o cachorro, né? O cachorro saliva, né? Vendo a comida e o sininho, né? Ele mostra para ele, ele começa a salivar, ele dá a comida, ele come. E ele vai repetindo isso várias vezes. Chega um determinado momento que ele vai só tocar o sininho e o cachorro vai salivar. Veja, o barulho não é motivo para o cachorro salivar naturalmente. Mas ele vai salivar porque ele vai ter um reflexo condicionado. Ele sabe que aquele barulho está associado à comida. Então ele ouve o barulhinho da sineta, ele saliva, daí né, o Pavlov ele dava lá a comida para ele. Veja só, então a salivação vinda por uma manifestação sonora, né, no caso o sino, vai resultar o que ele vai chamar de reflexo condicionado. Porém, para um reflexo condicionado se manter, é necessário um reforço positivo. Por que acontece? O que é o reforço positivo? É tu dar a comida para ele, tá? Para o cachorro, no caso. Por quê? Então, no primeiro, ele repetiu várias vezes, né? Dar a comida junto com o sininho, tocando o sininho, né? No momento que ele só toca o sininho, o cachorro vai salivar. Ele vai se ele fizer só tocar o sininho, o cachorro ele vai salivar. Se ele não der comida para o cachorro, ele vai tocar o sininho de novo, o cachorro ele vai salivar. Ele vai tocar de novo, o cachorro vai começar a salivar menos até o momento que o cachorro não vai mais salivar. Por quê? Porque aquele reflexo condicionante ele desapareceu. Agora, se toda vez que ele toca o sininho, o cachorro saliva e ele dá a comida depois, esse dar a comida é um reforço positivo. Tá? Então isso acontece com a educação, muitas vezes trabalha nessa perspectiva de reforço do reflexo condicionado, né? Com reforço positivo. Né? Se você fizer, você ganha isso, né? Mas se você não der o que você promete, se você não faz o reforço positivo, a criança para de fazer. Então, se ela fez, ela sabe que vem a recompensa, ela ganha a recompensa. No outro dia, se você prometer, ela vai fazer e vai ganhar a recompensa e vai voltar. É o reflexo condicionado. Ele vai dizer, o ser humano ele funciona desse jeito também. Isso o Pavlov. O Skinner ele vai fazer de um outro jeito. O Skinner ele vai dizer o seguinte, o que acontece, o que pode acontecer aqui é um condicionamento operante.
O que é um condicionamento operante? Novamente, ele coloca né, existe lá a chamada caixa de Skinner, né, que é a caixa que tem é uma caixa que tem alguns dispositivos nessa caixa, né? Então o que vai acontecer? Ele vai colocar uma alavanca dentro dessa caixa, né? Vai ter uma alavanca dentro da caixa, tá? E toda vez que o cachorro bater nessa alavanca, vai descer comida para ele em algum lugarzinho ali da caixa. Ele vai ganhar uma comida, tá? Então ele coloca o cachorrinho lá dentro, o cachorro, né, ele começa a se deslocar lá dentro, ele bate e cai comida, tá? Mas isso ele bate sem querer. E ele vai repetindo ele vai se esbarrando, né? Não é uma caixa muito grande, ele vai se esbarrando e ele começa a relacionar o fato de mexer a alavanca e cair a comida. Vai chegar o momento em que ele vai propositalmente acionar a alavanca para ganhar um pouquinho de comida. Tá? Ele vai acionar propositalmente, porque ou seja, é um condicionamento operante, é ele que opera. Se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. Tá? Então, ou então, né, ele vai dizer a mesma coisa. O cachorrinho está lá em cima de uma determinada superfície, né, quentinha, no inverno, está lá quentinho, toca um sinal sonoro e na sequência dá um choque. Um choquezinho leve, né, segundo o Skinner, dá um choquezinho leve. Né, o cachorro pula. Né, dá um pouquinho, dá o sinal sonoro, dá o choque. Né. Vai chegar um determinado momento que o cachorro ele vai perceber que quando der o sinal sonoro, ele tem que sair daí. Porque se ele ficar ali, ele vai tomar um choque. Então, quando chega no momento que dá o sinal sonoro, ele vai sair. Ou seja, é um condicionamento operante. Ele se condiciona, mas ele opera a situação em questão. Muito bem, então essas são teorias, né, da chamada psicologia comportamental ou behaviorista, tá? O behaviorismo. A outra perspectiva é a psicologia humanista mesmo, ou psicologia da forma, ou então a Gestalt, tá? A chamada Gestalt. Outro behaviorismo é que tem o Gestalt. Gestalt do alemão formas, tá? Então, a Gestalt, ela vai dizer o seguinte, ela vai propor a seguinte reflexão, que o indivíduo ele não concebe impulsos sensoriais isolados, tá? Essa ideia dos outros pensadores aí, dos anteriores, o Skinner e o Pavlov, está equivocada, tá? O objeto ele é percebido na sua totalidade e depois ele é detalhado. O que os pensadores, os psicólogos da Gestalt, eles vão se apropriar é das ideias que já foi apresentado para vocês também, da fenomenologia, a ideia de percepção lá que aparece na filosofia da fenomenologia, né? Ou seja, o indivíduo ele percebe as situações de uma maneira muito particular, tá? O indivíduo ele percebe as situações de maneira muito particular. O que a psicologia vai ter que fazer é ajudar as pessoas a entenderem isso. Numa experiência com animais também, que esse ramo da psicologia ela vai fazer, ela vai colocar lá, por exemplo, numa sala, tá? Alguns chimpanzés, tá? Um cacho de banana pendurado no alto, um caixote e um bambu. Óbvio que o macaco ele vai perceber a presença da banana lá, ele vai querer pegar, ele vai pular, mas ele não vai alcançar. E ele vai ficar pulando, né? Até ele vai dizer algum animal ali, ele vai perceber, ele vai olhar o todo, vai conseguir detalhar. Existe a presença de um caixote, ou seja, ou ele vai arrastar o caixote, vai subir, vai conseguir pegar, ou então ele vai perceber a existência do bambu e vai tentar derrubar a banana lá com o bambu, ou seja, é a questão da percepção da realidade. Okay? Então essa é bem superficialmente, né, é a ideia, é a perspectiva da Gestalt, tá? Que vai muito na linha fenomenológica que nós já havíamos estudado também em filosofia. E uma última teoria eu gostaria de passar para vocês dentro da psicologia é a chamada psicanálise do Edmund Freud. Tá? A psicanálise ela vai tratar a questão do homem, né, como um ser de consciência que possui o consciente e o inconsciente. Mas tudo aquilo que é consciente para nós é uma pequena parte da realidade e aquilo que nos estrutura, que nos define de maneira maior é o que é inconsciente, é o que está escondido em nós. Né? E muitas curas, né,
de problemas psíquicos, elas vão ocorrer quando nós conseguirmos resgatar aquilo que é inconsciente, que foi recalcado, que foi jogado lá para o porão da nossa consciência e trazer à tona para conseguir melhorar alguma condição psíquica do indivíduo, tá? Para o Freud, e por isso ele foi muito criticado na época dele, o agir humano é de natureza pulsional, o ser humano age buscando prazer, gratificação, tá? É o que ele vai chamar de libido, tá? Libido. O ser humano, ou a natureza da conduta humana, ela é sexual pro Freud, tá? A natureza da conduta humana ela é sexual, então por isso que muitos problemas, né? Muitas questões que são jogadas para o inconsciente têm origem, a maior parte delas tem origem sexual, né? Ou seja, repressões que o indivíduo sofre lá na primeira infância, né? Quando não são bem tratados alguns elementos de cunho sexual, a pessoa acaba recalcando aquilo e vem a se tornar problemas, né? Patologias do ponto de vista psíquico futuras, tá? O aparelho psíquico, passando bem rapidão aqui, né? O aparelho psíquico para o Freud, ele é composto por 3 instâncias, tá? A saúde mental, a saúde psíquica do indivíduo depende de que essas 3 instâncias trabalhem de maneira harmônica. Ele vai dizer existe o id, existe o ego e existe o superego. São 3 instâncias distintas, tá? Nós vamos ter o id, que é aquela parte do indivíduo pulsional, né, do desejo, da vontade, do querer, do não pensar muito na situação e buscar prazer imediato. Nós vamos ter o superego, que é o contrário do id, é a parte do indivíduo que é a proibição, que não faz isso, não pode, não deve, papai não quer, mamãe não deixa, aquela história. E tem o ego. O ego é o regulador. Tá? O ego é que vai pegar essa tensão entre o id e o superego e vai tentar trazer para uma normalidade, vai tentar trazer para uma seara mais harmônica. Quando o ego não consegue trabalhar essa tensão gerada pelo id e pelo superego, tá? Aí ocorre o armazenamento no inconsciente do indivíduo. Ou melhor, ele não vai para o inconsciente. O que acontece é, quando o ego, né, ele não consegue ser um juiz, né, adequado e controlar essa tensão entre o id e o superego, tá? Vai ocorrer uma repressão, tá? Vai ocorrer uma repressão. Então existe um conflito sobre determinada situação que ocorreu, né? O indivíduo, né, a pessoa está lá num relacionamento amoroso, aconteceu algum problema, né? Existe a vontade, né, do id querendo, o superego proibindo, o ego não consegue equalizar isso, puf, vai ser reprimido, né? O ego ele vai reprimir isso. Porém, quando ele reprime essa situação, ela não vai lá para o inconsciente e facilmente ela vai aparecer. E ela vai aparecer como? Ela vai aparecer através de alguns sintomas, tá? Que são lá os sonhos, tá? Né, ou seja, a pessoa ela vai, muitas vezes, muito desse conteúdo reprimido vai vir à tona pelos sonhos, por isso que a psicanálise ela trabalha muito com a leitura dos sonhos. Não é que os sonhos têm um significado, sonhei com determinado objeto, determinado ser significa isso. Não, tudo depende de uma leitura de contexto, tá? Então, os sonhos são uma das portas de saída desses elementos que não foi bem resolvido pelo ego, né? Os atos falhos é outra forma disso acontecer, né? Um ato falho, ou seja, você falar uma coisa sem querer falar aquilo, né? O Freud vai dizer é algo que está no teu, que foi reprimido, tá? E pelo teu ego e agora ele escapou, foi para fora. E as chamadas xistes também, né? Que é aquela condição de você rir de algo que não necessariamente tem uma graça, né? Tem a graça, ou seja, por exemplo, né? Você se diz ser uma pessoa que não é racista, mas qualquer piadinha racista você ri, né?
É algo que está ali, que tu está dizendo que não é, mas que tu é, na verdade, e o teu, né, o teu consciente está colocando isso para fora através de um desses mecanismos que o teu mecanismo psíquico ele consegue fazer isso. Ok, pessoal? Então aqui temos essa explanação mais geral, né, sobre então a metodologia das ciências humanas, dando um enfoque aqui mais específico, aqui, ou mais especial para a psicologia. Ok? Um grande abraço a todos, nos vemos em breve. Até mais.